Boa tarde, colegas petroleiros. Como estão vocês? Eu estimo que todos estejam muito bem. Hoje é domingo, dia 5 de abril, e este é o segundo vídeo que eu faço hoje para tentar esclarecer um pouco a todos vocês e colocar um pouco de tranquilidade nesse turbilhão de notícias ruins que estão acontecendo por conta do coronavírus e por conta da imaginação fértil e desumana de alguns colegas que não têm o que fazer e gostam de ver o circo pegar fogo. Eu imagino que não é o caso da esmagadora maioria, e todos nós estamos em casa, petroleiros da ativa, petroleiros aposentados, pensionistas, aguardando ansiosamente que a Petrobras e a Petros, a Previc e a SESC aprovem imediatamente e o quanto antes o novo formato de pagamento do PED 2015-2018 e possamos todos respirar com tranquilidade, pois já bastam os problemas de saúde que estão graçando no mundo inteiro e que estão começando a trazer enormes prejuízos a cada um de nós e a todos os brasileiros, e em particular aqueles que têm mais necessidade, principalmente aqueles que têm necessidade financeiras e que não sabem como responder a essa demanda que está colocada para todos nós. Aproximadamente 15 dias têm surgido notícias desencontradas sobre a solicitação à Petrobras e à Petros, em particular à Petros, para que fizessem algumas mudanças no bojo de mudanças promovidas pelo governo para atender a necessidade de salvaguardar o emprego e a receita dos trabalhadores que, devido ao coronavírus, não podem trabalhar ou estão proibidos parcialmente de chegarem até o local de trabalho e trabalharem para evitar aglomeração, visto que quanto mais distantes pudermos ficar um dos outros, melhor para que o vírus não se espalhe exponencialmente e para que a curva não seja tão acentuada a ponto de termos uma explosão de pessoas doentes. Nesse sentido, também moveu-se a FUP e a FNP e pediram a Petrobras para ampliar uma das coisas que é de extrema importância para os colegas e para todos os beneficiários da Petros que utilizam a AMS, a data da receita e o encaminhamento do reembolso farmácia dentro de limites mais elásticos. E isso foi feito. A notícia que é oficial é a seguinte: beneficiários pedem ampliação da validade da receita e FUP encaminha a solicitação à Petrobras. A FUP solicitou à Petrobras a ampliação da validade das receitas médicas e odontológicas por mais 3 meses, para aquisição e solicitação de reembolso dos medicamentos, seguindo o exemplo do Conselho Federal de Medicina, que fez a mesma solicitação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para prorrogar o prazo de validade das receitas médicas emitidas nos últimos 90 dias. Como todos sabemos, quem precisa de remédio, quem tem receita com prazo vencendo ou ainda dentro do prazo e já foi à farmácia, sabe que foi possível comprar no mínimo o dobro da medicação estabelecida pelo seu médico. E assim foi feito, e assim também a Petrobras aceitou, e portanto poderemos utilizar
dessa facilidade e solicitar a Petrobras para que não nos reembolse não apenas as 2 ou 3 caixas que foram pedidas formalmente pelo médico, mas sim, com a receita, todas as caixas compradas na farmácia, naturalmente com os comprovantes que sempre fizemos uso. Outras questões também levantadas, que apareceu aproximadamente 20 dias atrás, e eu fui talvez o primeiro a rechaçar essa solicitação, foi a possibilidade da Petros dar uma parada na cobrança do PED 2015 e da implantação do PED 2018. Como sabemos todos, a Petros já levantou, desde abril até junho, para aqueles colegas que têm empréstimos, a suspensão do pagamento desses empréstimos. Uma excelente medida, uma medida oportuna, uma medida muito apropriada para facilitar a vida de quem está, nesse momento, precisando de alguma ajuda. Por outro lado, entendemos, por unanimidade quase, que não implementar o novo formato do PED, não implementar a nova forma de pagamento, deixar de nos cobrar o que deveria estar nos cobrando a partir agora de abril, e simplesmente suspender a cobrança, todas as pessoas que estão envolvidas, todos os conselheiros, a própria diretoria da Petros entende, informalmente ainda, que não é uma medida oportuna. E nós, particularmente eu, também entendo da mesma forma. Muitos dos colegas cabeças brancas, ou quase todos, se não todos, também entendem do mesmo jeito, e explicamos por quê. A redução que vamos sofrer com a implantação do novo formato de pagamento é suficiente, está de acordo com a lei e vai permitir que todos respiremos e que possamos prosseguir com a cobrança judicial naquilo que a Petrobras deve a Petros, que a Petros já está cobrando, e fazer com que isso seja feito imediatamente. Se houver uma suspensão da implantação do novo formato de pagamento, estaremos contribuindo para que uma política equivocada de preços e de gestão da Petrobras possa ter um resultado positivo e o nosso resultado dos investimentos da Petros ser negativo, porque não se espera que 2020 seja um ano onde o mercado seja favorável, me refiro ao mercado de ações, o mercado de investimentos, onde o nosso dinheiro, o dinheiro de investimento da Petros, deve sofrer alguma consequência e estamos torcendo para que essa consequência seja a menor possível e, se for possível, insignificante ou até nenhuma. Se for atendida uma demanda que não sabemos de onde veio e que o CNPC, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, adiou para o próximo dia 9, uma solução onde ela vai autorizar ou não a cada uma das entidades que trabalham com previdência complementar a decidir se param ou não param a cobrança de contribuições extraordinárias, nós entendemos que os conselheiros da Petros, os eleitos, e os conselheiros da Petros indicados e a diretoria da Petros não deve e não tem razão nenhuma para optar por uma medida dessa natureza. Não é uma medida que possa nos beneficiar, nem a curto, nem a médio e tampouco a longo prazo. Muito pelo contrário. Sabemos, já estamos escaldados, que qualquer medida de suspensão de pagamento
só vai piorar o pagamento dentro de 2, 3, 4 meses, pois teremos que pagar de qualquer forma. Então é melhor, porque nós não teremos nossos salários modificados, não teremos as nossas aposentadorias modificadas ou suspensas, porque não se trata de suspender aposentadorias. Portanto, não há razão nenhuma para suspender o pagamento e todos entendemos que essa medida visa única e exclusivamente beneficiar as patrocinadoras. E por quê? Muito simples, porque se nós pararmos de pagar, a Petrobras também irá pagar. E a Petrobras, por estar adotando uma política de produção, distribuição, prospecção e venda de combustíveis totalmente equivocada, hoje se encontra numa situação insustentável e que precisa urgentemente ser revista, não apenas para o bem da própria Petrobras, para o bem da Petros, mas para o bem do Brasil. Não é possível que uma empresa do porte, com a competência e com os investimentos que a Petrobras fez para explorar petróleo e que detém uma tecnologia que nenhuma outra empresa no mundo tem, possa trabalhar a serviço dos interesses das multinacionais, utilizando no mercado brasileiro a conta de padeiro, que significa cobrar no Brasil o mesmo preço do petróleo que é vendido, que é exportado, da gasolina, do querosene e do óleo diesel que é consumido no exterior. Essa conta não fecha. E não fecha não é porque Ângelo Cataldo não quer. Essa conta não fecha porque nós exploramos, produzimos e distribuímos combustíveis, petróleo e gasolina, querosene e tudo mais, produzidos em reais no Brasil. Qualquer economista de mediana inteligência, qualquer empregado da Petrobras que lida com essas variáveis, sabe que a Petrobras pode fazer muito melhor do que isso e ganhar muito mais. Essa política de preços interessa a Shell, interessa a Esso, interessa a Exxon e a todas as outras grandes petroleiras que dentro do Brasil comercializam produtos e derivados de petróleo, mas não interessa à Petrobras. Portanto, uma medida que aparentemente visa facilitar a nossa vida, a rigor e de verdade, significa atenuar e facilitar a vida da Petrobras para que o déficit comercial, para que o déficit dos lucros aferidos pela Petrobras possa ser minimizado com o pagamento, com o não pagamento do que ela deve pagar para a Petros. Então, é importante que, quando disserem a você que vamos fazer com que a Petrobras, vamos fazer com que a Petros suspenda o pagamento do PED, que é bom para nós, pense bem, não é bom para nós, é bom para a Petrobras, porque assim, se nós não pagarmos, a Petrobras também não paga. Em compensação, o dia que nós viermos a ser cobrados, teremos que pagar muito mais, porque a reserva matemática, os valores necessários para se pagar pensões e aposentadorias não serão suficientes e o déficit será um pouco maior. Nós queremos sim uma Petros saudável, uma Petros que invista e trabalha em nosso favor, e não uma Petros que tenha que fazer o que a Petrobras deseja. É muito suspeito e chamamos a atenção do presidente Bruno Dias para que não embarque nessa canoa. Afinal de contas, ele foi alçado ao mercado
para cuidar da Petros, para fazer com que a Petros seja eficiente, para que a Petros volte a dar os lucros e volte a ser rentável como ela precisa ser para bancar os custos que ela tem mensalmente. Assim como o novo diretor de riscos, ex-empregado ou empregado da Petrobras, recém-chegado, recém-nomeado, que conhece bem a área de petróleo, que conhece muito bem a questão dos riscos no mercado e que sabe muito bem o que significa o impacto negativo que haveria se isso de fato acontecesse. Não pode, não tem que concordar, porque isso não é bom para a Petros. Essa questão de suspensão é muito boa, mas para a Petrobras. Não é boa para a Petros e muito menos para os assistidos da Petros, sejam eles aposentados ou colegas da ativa. Prosseguindo, e oficialmente as notícias que chegam de forma oficial, que sabemos, é que o CNPC, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, onde o Paulo Guedes também manda, discutirá a suspensão temporária da contribuição e mais empréstimos. O Conselho Nacional de Previdência Complementar passou a tarde da última sexta-feira reunido para deliberar, entre outros assuntos, a possível suspensão do equacionamento por conta do decreto de calamidade pública ocasionado pelo coronavírus. Nós entendemos que essas questões todas são muito boas e devem ser aplicadas para os trabalhadores que terão os seus salários reduzidos. Não tem nada a ver com a condição de aposentados. O Conselho, diz a nota, não chegou a nenhuma conclusão, remarcando a reunião para o dia 9 de abril. Então, vamos ficar atentos, porque no dia 9 o CNPC irá se reunir e vamos todos nos manifestar em todos os canais onde nós temos voz, aqui no grupo, aqui no YouTube, onde você está inserido dentro de um grupo que você estiver inserido, para que os conselheiros e a diretoria da Petros avaliem com critérios e com seriedade, como estão fazendo até agora, e não implantem essa medida que beneficia única e exclusivamente a Petrobras. Nós não temos benefício algum com a suspensão dos pagamentos, muito pelo contrário, seremos penalizados mais adiante. Se aprovada essa questão, a resolução permitirá que as entidades fechadas de previdência complementar, os fundos de pensão, suspendam ou alterem o percentual durante o ano de 2020. O que nós queremos agora em 2020 é que a Petros faça o que acabamos de combinar. Simplesmente isso. Acabamos de combinar um jogo e queremos seguir com esse jogo até o final. Que os diretores da Petros, os conselheiros e particularmente aqueles que fazem a gestão de risco da Petros façam das tripas coração para que os investimentos da Petros, pelo menos, se comportem de tal forma a contemplar tudo o que a Petros precisa para fazer frente aos pagamentos que ela precisa fazer mensal e anualmente. Temos outras notícias, vamos ver aqui, exatamente ainda sobre a reunião do dia 9, já abordei bastante. Peço a vocês para que fiquem atentos sobre as notícias que irão aparecer nos grupos. Já temos informações que os 3 conselheiros eleitos não estão de acordo com a não necessidade de que isso seja implementado, mas é lógico e necessário que isso deve ser
uma decisão formal e oficial dentro da Petros e eles irão se manifestar de acordo com as informações, com os detalhes que virão do CNPC. Mas todo cuidado é pouco e é preciso que os nossos conselheiros, os nossos representantes estejam atentos para não sermos surpreendidos por decisões que venham de fora para dentro da Petros. Temos aqui mais uma notícia, vamos ver qual é. Ainda sobre o CNPC e fala exatamente da reunião que houve no dia 6. Como eu já disse, essa reunião resolveu adiar a decisão para o dia 10 e, felizmente, para que todos nós tomássemos conhecimento e pudéssemos também nos manifestar. Enquanto isso, no grupo Cabeças Brancas, muito a propósito, muito oportuno, alguns participantes, em especial um dos coordenadores do grupo, colocou um texto que eu endosso totalmente, nós, Cabeças Brancas, endossamos totalmente, e vou ler assim uma parte, porque é longo, mas sobre o qual temos total concordância. A carta aberta é endereçada aos conselheiros eleitos, aos ex-conselheiros, aos ex-diretores e atuais diretores da Petros, aos técnicos atuariais, aos colegas advogados e economistas e aos técnicos em finanças, onde se sugere analisar, comentar, opinar e argumentar em relação a essa proposta. O texto abaixo é de autoria desconhecida, mas que, ao olhar leigo, parece fazer todo sentido. Assim sendo, se as argumentações nele contidas fizerem sentido tecnicamente, o que pode ser efetivamente feito para nos protegermos e ao nosso patrimônio coletivo e individual da Petros, devemos evitar que isso vire uma armadilha. Como eu disse antes, ocorreu em diversos grupos algumas mensagens de pessoas com sugestões, neste momento de Covid-19, para que as entidades de previdência privada, incluindo a Petros, suspendam a cobrança do equacionamento. Mais do que isso, a ABRAP, Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, lançou também manifesto favorável a essa proposta. Detalhe, a ABRAP é uma associação que reúne as entidades, por conseguinte, é a entidade que reúne as patrocinadoras. Portanto, mais uma vez, muita atenção, porque se trata de lobo em pele de cordeiro. Ontem, no dia que isso foi publicado, na semana passada, um deputado federal, Felício Laterça, enviou carta ao presidente da Petros com essa proposta. Não devem ser só esses sinais, mas são os que conhecemos até agora. Muito cuidado com tudo isso. Apesar de todas as dificuldades que o equacionamento nos impôs, essa é uma proposta traiçoeira, sem dúvida que é. E é importante enumerar alguns pontos. A tal da ABRAP é uma associação estruturada pelos fundos de pensão, que por sua vez são controladas pelas patrocinadoras. Suspender equacionamento significa paridade, ou seja, as patrocinadoras também irão parar de aportar a parte da paridade. Ao fazer isso, os fundos de pensão terão que arcar com a totalidade das aposentadorias e pensões sem os aportes necessários. Neste momento, muitas aplicações financeiras dos fundos perderam valor considerável, os quais precisarão de tempo para se reerguer. A Bolsa de Valores, que estava
a 120 mil pontos, hoje está teoricamente em torno de entre 70 e 80 mil pontos. Para cumprir com suas obrigações na sua totalidade, os fundos terão que ou liquidar seu patrimônio no momento por preços podres, ou liquidar a parcela menor dos ativos ainda com alguma liquidez. Isso pode levar à insolvência de muitos fundos em curto espaço de tempo. Existem interesses na liquidação pelos fundos dos seus ativos com valores abaixo do mercado. Alguma dúvida? Não, né? Isso força o mercado a reduzir ainda mais sua realização. E muita gente que ainda tem liquidez está comprando ativos com os preços na bacia das almas. Por outro lado, os fundos de pensão próximos da insolvência terão um apelo ainda maior a serem liquidados por parte das patrocinadoras. E é essa a hora de você proteger o seu patrimônio, seja o seu patrimônio pessoal ou o que tem no seu fundo de pensão. Não se iluda com propostas de suspender equacionamento, seja uma coisa boa para nós. Estamos passando e ainda vamos passar por um longo período de crise econômica e é hora de muita prudência e muita cautela. Colegas que podem estar enxergando nesse tipo de proposta como um alívio, não estão tendo a dimensão do problema maior que pode atingir até mesmo nossos rendimento, nossa Petros, a curto prazo. Não apoie esta ideia. Decididamente, você não deve apoiar esta ideia, porque ela é totalmente contrária a aposentados, pensionistas e participantes da Petros. Converse e se oriente com os amigos que conhecem e que podem estar achando o alívio do equacionamento como um grande negócio ou uma oportunidade de se livrar do equacionamento. Apesar de toda a raiva dos desvios das gestões passadas que forçaram o equacionamento, agora é hora de serenidade, é hora de pensar no nosso bolso e em todo o esforço e em todo o sacrifício que fizemos até agora. No caso da Petros, estamos aguardando a questão da implantação do novo formato de pagamento. Claro que não é um novo plano, como todos já sabemos. Esse tem que ser o foco agora e até que ele seja efetivamente implantado. Também temos a expectativa da possibilidade de vir a ter um PP3, o que é totalmente indesejável no momento, mas que com certeza virá a qualquer momento. Nós esperamos que isso ocorra o ano que vem, para que tenhamos tempo de fazer uma boa gestão do Petros 1 repactuado e não repactuado. Tenha muita atenção, pois ofertas de elevada liquidez em um momento de reserva sem valor de mercado podem significar o esgotamento da sua reserva pessoal em poucos meses. Ninguém em sã consciência neste momento está pensando em realizar compras por impulso ou liquidar com suas reservas. O mesmo raciocínio, nessa hora, precisa ser realizado com o nosso fundo de pensão. Prudência e canja de galinha não fez e não fará mal nunca a ninguém, muito mais nesse momento. Suspender o equacionamento é temerário, mas é bom lembrar isso a todos. Lembre ao seu colega mais próximo, ao seu amigo mais distante. Compartilhe este vídeo com todos os colegas petroleiros e lembre a eles da necessidade de permanecermos focados naquilo que é importante. Importante neste momento é a implantação do novo formato de equacionamento do PED 2015 e 2018. Não há nenhuma necessidade de suspender o que quer que seja.
O que era necessário já foi feito. A Petros suspendeu os empréstimos daqueles colegas que tinham empréstimos. Essa sim, uma medida salutar, pois ajuda e ajuda muito a quem tem contas mais elevadas neste período. A suspensão do pagamento do PED para que seja cobrado tudo de uma única vez para daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, ou para que as mesmas sejam diluídas em todos os outros pagamentos a perder de vista, não é benéfico para nenhum de nós. Então, fale com o representante do seu sindicato, fale com a direção da FUP, da FNP, manifeste-se no seu grupo de colegas, explique o que está acontecendo e vamos ter consciência de que precisamos urgentemente estar focado numa única questão que é do interesse de nós todos. Primeira, ficar em casa e fazer a quarentena que os técnicos, os médicos estão recomendando que façamos, principalmente nós que já somos aposentados. Segundo, que não apoiamos, não queremos, não é necessário, é uma estapafúrdia que alguém sugira para Petros ou que uma entidade de caráter governamental, o CNPC, promova esse tipo de questão. Não é absolutamente necessário. O que é necessário já foi feito pela Petros e se outras questões análogas também forem necessárias, serão contempladas e serão levadas a conhecimento da Petros e dos conselheiros e da diretoria. Neste momento, queremos que o presidente Bruno Dias, é você, caríssimo presidente, que dirijo essas últimas palavras deste vídeo, tenha a responsabilidade de não se deixar convencer por interesses alheios ao plano Petros, interesses alheios e ruins a Petros, e também a todos os diretores da Petros, em especial ao recém-chegado diretor da área financeira e da área de riscos da Petros. Claro, todos os diretores, todos os empregados da Petros são de extrema importância. Me dirijo a esses dois em particular, porque são os dois que acabaram. Um acabou de chegar recém-nomeado, o outro chegou no ano passado e está fazendo um trabalho que é do interesse da comunidade Petros. É isso que queremos, uma Petros forte, responsável e atuando em favor dos seus associados. Compartilhe esse vídeo com todos os colegas e amigos petroleiros. Inscreva-se no canal e seja você também um multiplicador das coisas que te interessam diretamente e que podem acarretar prejuízo ou lucro para a Petros. Até já! Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e muita paz e muita serenidade a todos vocês.